defeito na pessoa, para sabotá-la, e também assim os mecanismos íntimos que as pessoas arrumam para fugir de certos autoenfrentamentos, e são coisas impressionantes. Então tudo isso nós vamos acumulando. Este próprio material que está publicado no Journal 42, eu sugiro às pessoas que queiram entender de estado vibracional que, por favor, busquem e leiam, porque é um trabalho extensíssimo. Foi 5 anos de pesquisa séria para valer, com anotação, com métrica, com sistemas comparativos para nós chegarmos àquilo, porque hoje, ou até há pouco tempo, o que as pessoas sabiam? Olha, eu pego a minha energia, essa é a minha bioenergia que está aqui no meu energossoma, e eu vou mover para cima e para baixo, eu vou acelerar e eu vou esperar que eu chegue a um estado vibratório. Infelizmente, não é um processo fácil. Chegar ao estado vibracional não é fácil, porque você se depara com todas as suas limitações, sejam emocionais, bioenergéticas, somáticas em alguns casos, no sentido da intrafisicalidade da pessoa, maus hábitos, às vezes devido ao ambiente e abordagens mentais que ela tem, e aí nós vamos incluir também o processo extrafísico, que ela tem, às vezes, de modo mais permanente e às vezes de modo efêmero. Então, quando coloca tudo isso, não é fácil chegar ao estado vibracional de modo autocontrolado, totalmente presente. Então, o que as pessoas fazem? Eu vou arranjar um jeito de fazer isso aqui, que eu preciso muito fazer, que é muito importante para a minha evolução. Ela vai e ela arranja um desvio de caminho, que na verdade não a leva ao caminho. Então, é aquilo que parece que é um shortcut, um atalho, mas é um pseudo-atalho. Na verdade, não a está levando ao objetivo. E hoje em dia nós temos pessoas que às vezes estão há 10 anos trabalhando com isso, e que sentam-se ali e que nós vamos verificar, olha, dizer a ela que ela não chega ao estado vibracional, isso é muito fácil. Isso, na verdade, qualquer pessoa quase que pelo olhar, quem entende um pouco de energia, ao olhar e ver a estrutura bioenergética de um indivíduo, você já sabe se ela está ou não conseguindo um número mais ou menos ok de estados vibracionais ao longo de um mês, por exemplo, ou de um ano ao longo da sua existência. Então isso é fácil, mas quando você coloca a pessoa à sua frente, você vai medir como é que ela produz o estado vibracional, porque, veja, vamos esclarecer aqui para as pessoas. Estado vibracional é um fenômeno. É um fenômeno que pode ocorrer espontaneamente, tal como a projeção consciente pode ocorrer espontaneamente, tal como uma clarividência pode ocorrer espontaneamente. O que nós buscamos? Um autoentendimento e um autocontrole tal que nos permita avançar na nossa evolução, nos permita conduzir as nossas autopesquisas e as nossas percepções parapsíquicas de um modo mais correto, mais técnico. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela quer produzir o estado vibracional, ele já não vai mais ocorrer esporadicamente, espontaneamente, para quem teve, que muitos nunca tiveram nem espontâneo. Ela tem que dominar a técnica. A técnica é isso que nós chamamos da OLV. Oscilação longitudinal voluntária de energias. Alguns vão chamar de circuito fechado de energias. Tá bem. Então, o que acontece? Se ela não tem o controle dessa técnica, ela não tem o controle da energia. Uma pessoa pode ser boa para exteriorizar a energia e não conseguir fazer... Tem que primeiro dominar no próprio sistema. Exatamente. Né? Ela tem que conseguir dominar dentro dela, porque a exteriorização não envolve só ela, envolve também um sistema externo. O autocontrole energético está baseado na OLV. O estado vibracional provém como resultado da OLV. Então, quando nós temos uma pessoa ali à nossa frente, como eu te comentei com você, 10 anos fazendo isso ou mais, às vezes até ensinando sobre isso, você fala, faça a sua técnica, eu vou verificar. E nós conseguimos sentir exatamente por onde a energia passa, se saltou, se a pessoa evita um determinado chakra, se a pessoa faz uma abordagem mental tal. Olha, eu quero dizer que nós mesmos nos surpreendemos com o nível de detalhe que você consegue captar. Nós somos capazes de dizer para a pessoa quando que ela acelera, o que ela diminui e tudo. Então, o que acontece? Quando você mede esta condição, você vai ver que a maioria das pessoas não sabe mover energia. Então, vai chegar ao estado vibracional, o que ela faz? O estado já tensional. Faz uma coisa o estado intencional. Ela tem uma intenção, né? Às vezes eu chamo de ilusional, porque ela vai, já está. Mas não está nada, e não moveu nada, e não tem controle da energia. Então é uma pena, nós temos que corrigir esta condição. Então a nossa análise vai além de só EV ou não, mas sim como é o processo que a pessoa, ou o controle que ela tem para desenvolver o estado vibracional. Em 2005, no CAEC, eles promoveram uma jornada de despertologia. E eu enunciei àquela altura, acho que nós tínhamos já mais ou menos uns 5 grupos, 5 turmas diferentes que nós já tínhamos dado já da dispersidade, e nós reunimos uma parte desses dados e apresentamos lá, então, para um fórum bastante grande de pessoas, algumas dessas ideias, algumas dessas métricas. Então, por exemplo, uma coisa que nós vimos é que quais são os parâmetros mais sérios, mais importantes para medir nos alunos, que são os principais dentro da dispersidade. Primeiro,
que é das primeiras coisas que nós fazemos, o grau de abertura energética que a pessoa tem. Quer dizer, se ele é bloqueado, meio bloqueado, muito aberto. Porque tem gente que você vai esterilizar energia, é fácil, entra. Tem gente que está completamente bloqueado. Tem gente que começa muito aberto e rapidamente a pessoa se bloqueia durante aquela sessão que você está esterilizando energia. Por quê? Às vezes, muitas vezes, é porque o assediador da pessoa veio e encapsulou a pessoa quando notou, então, que o seu terreno estava sendo trabalhado, estava sendo invadido. E claro que aí vamos trabalhando até quando a pessoa, que nós notamos, por exemplo, isso que muitas vezes chamamos das cicatrizes retropsíquicas. Muitas vezes nós vemos que as pessoas têm bloqueios energéticos, que na verdade já estão integrados à sua paragenética, aquilo vem de vidas passadas. Entende? Outro parâmetro que nós medimos, que é muito importante, é a capacidade, a potência da pessoa exteriorizar energia. Outra coisa, o seu grau de sensibilidade. Mas não é só dizer eu senti ou não senti energia. Como? Onde? De que forma? Nós queremos saber se a pessoa nota quando a energia está entrando nela ou saindo dela. Que a maioria sente, por exemplo, uma sinalética. Vamos supor, uma coceira na orelha ou no ouvido. E a pessoa acha que ela está recebendo energia. Não, às vezes a energia está sendo tirada dela. Então, a maioria das pessoas, nós vimos, elas não notam quando a energia é tirada delas. É um grande problema. Um outro fator que nós medimos, que é dos mais sérios, é o grau de autodefesa energética da pessoa. Então, nós dizemos para a pessoa, pode fazer seu estado vibracional, se prepara e só avisa quando nós podemos soltar a cavalaria, que eu vou mandar energia para você, quero ver se você consegue me bloquear. Tem gente que resiste muito bem, então nós dizemos, não, seu EV está bom, sua autodefesa está bem. Mas tem gente que você começa a esterilizar a energia, aquele pequeno estado vibracional, ele apaga. Então é importante dar esse feedback para a pessoa. Então todos esses dados são interessantes porque tudo isso vai sendo realimentado e vai sendo colocado para as pessoas no caso específico dela. Agora vejam, essas, vamos dizer, prescrições que nós damos, algumas são muito técnicas, você tem que fazer mais EV, tem que exteriorizar dessa forma, você se ajuda mais absorvendo geoenergia, mas muitas vezes são coisas comportamentais. Em certos casos, por exemplo, nós dizemos para a pessoa assim, olha, vai aprender dança. E todo mundo fala, o que isso tem a ver? Claro, a pessoa é ultra bloqueada, reprimida, envergonhada. Ela não sente nem as sensações físicas. Se você fizer isso nela, ela não sente. Ela não tem uma boa convivência com o corpo físico. Se ela não sente bem o corpo físico, não convive com o soma... Não tem essa sensibilidade, como é que vai corporal. sentir o energossoma, como é que vai sentir o psicossoma e assim por diante? Então, tem algumas coisas, às vezes nós temos até que explicar muito bem, que parecem tolinhas, mas estão dentro de um contexto muito importante. Agora, uma coisa muito importante que nós dizemos nesse curso é, para chegar à desperticidade, existe esse lado mais fenomênico, técnico, da energia, da potência, da quantidade. Mas existe outro lado muito mais sério, que é o lado da qualidade dos pensenes. Então, a boa parte do curso, ele é dedicado, por exemplo, a discutir cosmoética. Ortopensenidade. Ortopensenidade. Ou o oposto, porque falamos o que é a patopensenidade, o que é a xenopensenidade. Porque não adianta se a pessoa é um técnico, um atleta da energia, claro, sempre desenvolve-se somente até um determinado ponto, mas se a qualidade dos pensenes, da energia da pessoa, não chega ao ponto que ela possa se distanciar dos assediadores e se aproximar muito mais dos amparadores. Então, trazemos certas discussões ou casos para realmente provocar as pessoas de uma maneira muito, muito séria. Por exemplo, uma das coisas muito sérias para as pessoas entenderem, o módulo 2 nosso é basicamente sobre o assédio. O módulo 3 vai ser sobre o desassédio. Mas muitas vezes nós chamamos aquele particular módulo de tudo que você queria saber sobre assédio, mas tinha medo de perguntar. E vamos profundamente. Agora, nós vimos que para nós, para a nossa própria autoavaliação, o que foi interessante? Porque sempre é um problema de você falar de assédio com a profundidade, como funciona nos bastidores, tudo que eles fazem, sem fazer a evocação do assédio. Mas nós temos visto que nós temos conseguido falar disso, num clima que as pessoas ficam relaxadas, fazemos uma piadinha aqui e lá e tal, mas tocamos nas coisas mais sérias. Falamos, por exemplo, quais são as técnicas que os assediadores usam? E enumeramos. Quais são as motivações dos assediadores? Então, uma coisa muito simples para todos é falar assim, por exemplo, o assédio que é motivado pela carência de energia, aquele assediador coitado que simplesmente necessita de energia. Mas como é que é, por exemplo, a parapolítica negativa anticosmoética que está por detrás de vários outros tipos de assediadores? São as máfias extrafísicas promovendo assédio. A maioria tem até medo de pensar nisso. Por isso, na verdade, esse também não é um curso para qualquer um. É um curso que tem que ter pré-requisitos, a pessoa tem que saber em que ela vai realmente se meter, porque nós notamos assim, quando as pessoas começam a fazer realmente as
as tarefas, não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas ela levanta muita poeira dela, da vida dela. Parece um pouquinho até NEP daqueles 6 primeiros meses, em média, que são críticos, porque quando a pessoa começa a trabalhar com energia mesmo que seja só o EV, tem muita consciência extrafísica que não quer que o status quo mude. E aí me dá gancho para fazer uma pergunta também, que é a irradiação dos efeitos para os grupos, né? Tal como tem outros cursos também, a exemplo do ECP2, que você percebe que afeta também quem está ao redor, né? Exato. Intrafísico e consciências também. Como que vocês percebem também essa teia Tem uma de repercussão relações? enorme. Às vezes, pequenas mudanças que a pessoa faz no seu padrão energético repercute muito, mas principalmente a maior repercussão está no círculo familiar mais próximo. Então, a harmonização das relações mais próximas ocorre como um efeito em cadeia, mas surpreendente. Mas por quê? Não é diretamente ligado ao trabalho nosso feito ali. É que aquilo que nós fazemos com a pessoa e as tarefas de casa que nós damos a ela inclui uma melhoria do ambiente à volta dela. E então aquilo, por um efeito em cadeia, começa a trazer benefícios ali para a própria pessoa. Nós fizemos até hoje, Amaury, nós pensamos em horas, aproximadamente 1.400 horas, 1.390 de avaliações individuais. Então, vamos arredondar, 1.400 horas. Se você dividir por 24, são 58 dias ininterruptos. Certo que ninguém trabalha 24 horas por dia sem nem beber um copo d'água, mas supondo, 58 dias de trabalho energético. Então, isto não é um trabalho simples e a profundidade que a pessoa chega traz muito benefício. Eu conheço casos, ouvimos casos no Desperticidade, de pessoas que tinham problemas praticamente insolúveis há décadas. E aquilo, em função do próprio trabalho energético que ela fez, mas feito corretamente. Porque quando a pessoa não faz o trabalho da forma correta, ela tem a boa intenção, tem um esforço, mas não consegue chegar aos resultados adequados. Então, vejo muito Uma coisa que nós notamos, por exemplo, que nós começamos a organizar uma espécie de um despertograma. A pessoa medir e acompanhar o seu grau de assedialidade hoje, o inverso da desperticidade, e para ela ver se esse grau de assedialidade vai diminuindo ao longo do tempo, quer dizer, a desperticidade aumentando. Então já temos vários parâmetros que nós damos, chaves e métricas para as pessoas acompanharem isso. Agora veja uma coisa interessante, Amaury. É das tarefas dadas aos alunos que eles menos fazem. Não porque tenham tanta dificuldade de entender, é porque realmente muita gente não quer ver. É interessante ver gente que se acha muito assediada, quando você vai ver na verdade, não é tanto. E gente que se acha quase um serenão e absolutamente absorvido pelo assédio uma parte do tempo. Então as pessoas muitas vezes carecem de certas medidas, e uma coisa que nós observamos é que ainda temos uma situação em que muitas pessoas confundem o heteroassédio, que é feito de fora, com o autoassédio. Então, tem gente que acha só porque ele se irritou, e essa irritação pode ser resultado de estresse, mais uma noite sem dormir, mais estar de barriga vazia, portanto com fome, tal, a pessoa acha que só porque ela se irritou é necessariamente um assédio. Então começa a haver uma espécie assim de, como eu diria, uma mitificação, começa a aparecer mitos. Então essa pessoa tem que entender, não, eu estou irritado porque eu estou irritado. Porque é muito mais fácil a pessoa se achar um assediado do que ela admitir que ela tem características de assediador. Então nós mostramos que muitas vezes nós somos parecidos com os assediadores, nos comportamos como eles, mas é mais fácil as pessoas se colocarem na posição de vítima. Essa é uma das dificuldades que nós temos. Quando eu falo assim, vamos ver se nós conseguimos aqui reconhecer o lado negro da força ainda presente em nós. As pessoas têm muita dificuldade de admitir isso. Então, enquanto que uma pessoa não consegue reconhecer a sua própria patologia, como é que ela vai conseguir sair disso? Então, nós focalizamos muito nisso. Então, nesse despertograma, que nós damos várias métricas, como medir um episódio de assédio. E a pessoa tem uma espécie de uma planilha, um programa, onde ela marca tudo isso. As pessoas que colocam, que fazem isso, elas podem acompanhar, por exemplo, ao longo de um ano, mais ou menos a duração do curso, se elas pioraram, se elas melhoraram. Então, tem gente que começa com um critério para medir e depois, pouco a pouco, vão mudar de critério. Mas alguns vêm, por exemplo, que progrediram. E outros, na verdade, vêm que, como os critérios mudaram e melhoraram, ela se vê, muitas vezes, notando pequenos assédios que ela não era capaz de notar antes.
E essa é a base da desperticidade. Eu acho, Maurício, gostaria de falar uma coisa que o Wagner tocou, mas eu acho muito importante as pessoas pensarem muito nisso quando nós falamos de desperticidade, porque assim, a parte do controle energético é uma pequena parte. E muitas vezes a pessoa não cresce no seu controle energético porque a parte da cosmoética ou do amadurecimento pessoal que está falha ali por detrás. O fato de que o curso tem uma extensão de 1 ano, ele não é simplesmente porque, vamos pichar em 1 ano isso. Teve uma razão e que, na verdade, é um fator que dificulta até para nós podermos ministrar o curso com muita facilidade em muitos lugares. Mas isso nos permite o coaching, o acompanhamento, o treinamento profundo e a observação profunda da pessoa ao longo de 1 ano. Porque você imagina, vários desses detalhes, inclusive que o Wagner menciona agora, são coisas que vão surgindo pouco a pouco. Eu digo isso porque as pessoas, às vezes, dentro do seu esforço, ela espera que ela descubra algo, que ela estabeleça uma métrica e que em 1 mês, 2 meses ela esteja vendo resultados. Não, na verdade, às vezes depois de 8, 9 meses de trabalho, é que nós vamos identificar um ponto que estava ali tão bem escondido, tão bem arraigado, que não estava evidente. Nós vamos levantando a poeira. Então, é um processo demorado, é um processo lento e é um processo complexo, muito além do que só bioenergia. Mas, claro, bioenergia é a base. Sem isso, como é que nós vamos nos defender e distinguir as intrusões pensênicas e energéticas, né? Muito bom. Obrigado, então, a vocês. E quem tiver interesse no curso, qual deve ser o procedimento? Olha, acho que a melhor forma de ver, já que esse é um curso que nós damos em todos os lados, pelo mundo inteiro, aqui no Brasil também, é a pessoa acessar o nosso website, né, que é www.iacworld, mundo em inglês, .org, ou simplesmente www.mundoiac.org. Estamos colocando na tela aqui para vocês. E aí depois cada pessoa pode entrar em contato, claro, com a unidade da IAC mais próxima, se for do Brasil, enviar um e-mail e aí elas vão saber então qual é a nossa programação para o futuro para esse curso. Tá ótimo, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Maurício, muito obrigada. Obrigada a todos.